Três pessoas de história se encontram para falar de filmes medievais, misturando história e cinema. Mas como é que vai ser o esquema? A gente vai fazer aquele de ser aula de história ou só filme que a gente gosta? Eu, particularmente, não sabia sobre o que era. E aí, eu, com todo respeito aí a galera, eu achei assim, cara, o História e Cinema, ele é um canal que talvez a galera espere coisa muito séria, tá ligado? E aí eu, tipo assim, eu não queria dar esse tom apenas no canal, nós três aqui, a gente já concordou com isso, né? Marco também, né, que tá editando junto com a gente. Mas eu acho que o público talvez não saiba. Então, assim, pensando nesse lance, tipo assim, cara, eu quero trazer filme bom. A gente fala, não é só de história, não é só de cinema, a gente fala dos dois. Então, assim, filmes bons, que a gente gosta, também é importante pro nosso canal, mesmo se o filme não for uma aula de história, né? Eu acho que muita gente vai esperar isso. E aí vai ter o adendo, porque assim, se não for, a gente vai falar, tipo assim, não, é um filme de história, mas... E sempre tem o que tirar, né? Sempre tem o que tirar, até de um filme que não é uma aula de história, você vai lá e, puxa um ensinamento, algo interessante, você desconstrói o filme, e isso é uma aula de história. Olha o plot twist, é o paradoxo aí, ó. Inclusive... Sempre sai aprendendo. Inclusive, eu já quero trazer aqui o meu, então, pra começar. Lança braba. Porque o meu... Eu tenho suspeita. Cara, eu acho que você vai acertar, cara. Eu posso tentar chutar? Eu acho que eu sei. Mas e se não for? Vai, qual que é? Vou tentar. Monty Python. Não é Monty Python. Quase, moleque. Cogitei Monty Python, mas o meu, rapaziada, só tem uma coisa que você pode fazer, rapaziada. Você vai viver o resto da sua vida, vai morrer na sua cama, ou você vai lutar e mostrar pros seus inimigos que hoje você vai lutar por liberdade, rapaziada. Estou falando de Coração Valente. Would you be willing, for one chance, just one chance, to tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? Me pinta com o rosto azul aqui. Freedom, rapaziada. Eu amo esse filme, eu amo Coração Valente, Mel Gibson atuando e dirigindo. Tá, é um filme que... Não é esse que tem uma van perdida numa cena? Cara, eu acho que tem um desse antigo, Não, o filme... Mas talvez seja um meme, eu não sei se é real mesmo isso aí. Não, eu já ouvi falar sobre isso, eu não conferi. Mas o filme ele tem várias imprecisões históricas, desde o kilt, né, que não tinha kilt na época. Aquela Claymore, aquela espada grandona de 2 mãos também não era usada. A própria história do William Wallace, que é o protagonista que o Mel Gibson interpreta, ele não no filme ele é um camponesinho, só que ele é um camponês que o pai morre, né, e aí o tio dele leva ele pra corte, né, pra baixa nobreza. Na baixa nobreza ele aprende a lutar e tal, e na vida real ele era um baixo nobre desde sempre, né. Então assim, o filme ele tem muitas liberdades criativas, mas... Gente, o filme é lindo. O que eu posso fazer? O filme é muito bom, cara. Foi bom mesmo. O filme ganhou um montão de Oscar. Tem a trilha Oscar. maneira, né? Nossa senhora, aquela gaita de folha torando, filho. É muito bonito, cara. Eu sou muito fã desse filme por muitos motivos, né? Eu acho que, primeiro, a gente tá falando aí dos grandes épicos que virão, né? Depois dele, ele vai ser muito importante pra Gladiador, por exemplo. Sabe? Gladiador, que é um filmaço, e vai ser muito influenciado por ele. E ele é um filme velho, que é 95, assim, se você comparar... Cara, Mais velho que eu. Velho. Não. Velho. Se você mais comparar... velho que eu. É mais É mais velho velho que o João Pedro, que tá aqui falando pra caramba aqui. E cheio de barba na cara e o filme não é velho. Mas eu acho que ele é um filme que... Ele é muito antigo, mas ele é bem dinâmico. Ele é um filme que ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele não para, sabe? É um filme que não tem essas cenas cansativas. É um filme longo também. Tipo, 3 horas de filme. E ainda assim, cara, eu acho que ele consegue prender a gente. Eu acho que a gente tem uma história envolvente. A gente, tipo, acredita nos personagens, né? Os personagens são interessantes. E o mais importante, estamos falando de Guerra de Independência da Escócia, né? Um tema que até hoje... É um tema muito importante na Escócia. A Escócia, ela faz parte do Reino Unido, né? Então é bem um estado independente. E isso faz com que até hoje o grito de Freedom, tá ligado? O grito dele seja usado em manifestações lá na Escócia. Então, assim... Scotland Forever. Eu acho que quando você quer... Tem vários pontos bons, assim, pra você usar numa aula de história desse filme. Mas um outro ponto muito interessante é o ponto da criação do mito.
né, o William Wallace, ele se tornou um mito em poemas mais tarde, que aí os poemas exageram, não, ele matou mais de 100 heróis, tanto que o filme brinca com mais de 100 personagens, né? Mais de 100 matou ingleses. 100 heróis. Ué, confundi tudo. Tipo assim, o filme ele brinca com isso, né? Tem umas cenas, eu vi o filme antes de gravar, que o cara fala, você não é o William Wallace, o William Wallace tem 7 metros de altura, ele mata centenas de pessoas, ele brinca com isso, porque os poemas sobre o William Wallace, eles são poemas extremamente exagerados. Mas é justamente essa formação de figuras heróicas de uma nação mesmo, né? E o William Wallace, ele se tornou essa figura que representa a independência da Escócia, sabe? Então, eu acho que quando você fala de criação de mitos, criação de figuras nacionais mesmo, cara, eu acho que esse filme ele encaixa perfeitamente para uma aula. E aqui no Brasil, pô, Tiradentes, por exemplo, também é o clássico exemplo. Clássico. Então, assim, você tem esse papo de criação de mito muito intenso nesse filme e também, né, talvez o mais importante de tudo, o filme é muito bom, dá pra você se divertir muito, os seus alunos vão gostar e em geral vai se emocionar porque ele grita Freedom com muita força. Isso é muito maneiro. E aí, tem um ponto que é importante também, que assim, essa parada de criação de figuras, né, nacionais, isso é uma regra, rapaziada. Só pra galera que entende, assim, isso não é uma exceção. Isso. Se você tem uma figura nacional, você fala assim, esse cara é um verdadeiro fulanano. Ele foi, de alguma maneira, colocado aí pra parecer essa figura. Ele provavelmente não era tudo isso. Ou talvez até fosse, mas tem outra parte que você provavelmente também não sabe, que tem tudo a ver com a questão de narrativa, identidade nacional, enfim. A gente citou Tiradentes, mas assim, no Império com certeza tinha outros, na Colônia tinha outro, em Portugal vai ter outro. Então assim, inclusive, se você for português, quem é o herói nacional aí inventado que vocês mais têm? Porque eu genuinamente não sei. Inclusive, né, tipo, não necessariamente mitos, heróis criados para a independência, né? Esses são os mais conhecidos, né? Mas, por exemplo, o debate sobre Pedro Álvares Cabral, o seu primeiro português a chegar aqui no Brasil, é um debate totalmente voltado a mitos nacionais, saca? Porque o Brasil, ele é um país com influência portuguesa muito grande, então pegou o mito que os portugueses são exaltados para criar essa legitimidade portuguesa. Existiram outros portugueses que vieram antes do Brasil. O Cabral não era o grande descobridor do Brasil, aquela coisa toda, até muito pouco tempo, o historiador é foda, até o começo do século XIX, muito pouco tempo, até tem uns 200 e poucos anos já. Mas assim, ele foi descoberto. Sim. O Pedro Álvares Cabral foi descoberto depois pela historiografia brasileira e depois a gente vendeu para Portugal. Tanto que em Portugal não se fala muito do Cabral. Mas eu acho que o nosso querido William Wallace, ele é um exemplo de mito construído e eu acho que vale a pena ver. O Vogel não falou. Você gosta do filme, Vogel? Eu gosto, acho Coração Valente um filmaço, só que eu também acho que, assim, ó, é importante a gente deixar claro que isso não é aula de história. Isso. Porque Coração Valente é um dos filmes mais errados historicamente já feitos, assim. O Mel Inclusive, a gente pode pegar o dia, falar sobre se vocês ele, quiserem, né? comenta aí, a gente amassa esse verdade. filme, historicamente. Não, e assim, ó, outros, façam um vídeo aí sobre filmes historicamente errados. Pô, a gente tem uma gama imensa aqui pra fazer, né? Inclusive, o William Wallace nem é o Coração Valente, né? Se eu não me engano, o Coração Valente é o Robert De Bruce. Então, Robert De Bruce. tem divisões temporais e tudo mais. Mas assim, ó, tu quer ver um filme de espada na mão, galera, batalha doida, cavalo e coisa assim? Coração Valente é um filmaço, não é à toa que ele ganhou na época o Oscar de melhor filme. E foram o Mel Gibson 5 levou Oscars, a melhor mano. direção. É um Muito filmão, Oscar. é um filmão mesmo. Já que você tá aí, Rogo, joga um seu aí pra gente. Cara, vou revelar. Eu assisti ontem O Sétimo Selo. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, förger du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Que é um filme sueco, da década de 50. A cena clássica, eu acho que todo mundo já deve ter visto, que é do cavaleiro medieval jogando xadrez com a morte. Sim. Linda. Cara, essa cena é linda. eu via esse filme pra dormir.
Então assim, eu tô... Que isso? Não. Isso é mentira. Cara, é mentira. juro. Mó assombração, não. Eu tô sem sono, mas eu preciso dormir. Bota o 7º selo. Eu nunca tinha Que passado dos primeiros 20 minutos. Nunca tinha Olha passado aí. dos primeiros 20 minutos. Bem Meu devagar, irmão, né? mas assim, depois que engrena, ele engrena bem, cara. Eu senti ele percorrendo, sem dificuldade depois de um tempo. E achei a temática maravilhosa, porque é um cara retornando das cruzadas, passou 10 anos numa cruzada, e quando ele retorna, ele começa a questionar a sua fé e questionar a sua finitude. Assim, a morte chegou, eu vou morrer. Não, mas espera, eu não posso morrer ainda. Porque, de fato, ainda é um cara muito jovem, mas no mesmo momento em que ele chega, a peste também está causando um estrago muito grande. E foi uma coisa, na Europa medieval, esse pensamento de que a morte está ao nosso redor por conta da peste negra. A peste negra matou tanta gente que o pessoal se habituou. E havia, na época, muitas pinturas em afrescos da dança da morte, que é a morte dançando com reis, dançando com a nobreza, dançando com o camponês, dançando com o artesão. Ninguém escapa da morte. E você viu a galera, você viu a galera na internet, alguma imagem medieval, sei lá, um esqueletinho dançando? É isso. É isso aí. Não é um memezinho, né? É verdade. Não é um meme. Realmente isso aí foi uma coisa na época. Isso, claro, já no fim da Idade Média, claro. Mas a igreja se aproveitou muito disso também, porque, olha só, galera, a vida é passageira, mas a eternidade, ela vai percorrer, vai continuar. Então tem que se aproximar da fé, se aproximar de Deus. Só que esse cara se questiona da existência de Deus por conta da sua jornada nas cruzadas, por conta do que ele está vendo. Então é um filme muito contemplativo, cara. E é um filme assim, que é para tu se conscientizar de que tu vai morrer. Então, nem todo mundo processa isso bem, cara. E no filme tem uma cena muito legal de que o cara tá comendo morango assim, e ele tá aproveitando os pequenos prazeres da vida. Saber que a gente vai morrer é importante para que a gente relembre de que a vida tem que ser vivida, tem que ser aproveitada, e o 7º selo marca esse momento onde está um momento de quebra na mentalidade europeia medieval e traz essa... E assim, mas o filme, ao mesmo tempo em que ele traz essa mensagem positiva, ele também é um filme melancólico. Tu vê a morte atrás de outros personagens e dizendo, não tem negociação. Tu tá indo comigo e já era, não tem jeito. E a cena da dança da morte que acontece na colina, assim, que é de uma beleza cinematográfica impressionante. Eu tô muito arrependido de não ter visto esse filme mais cedo, cara. Maneiro, e essa questão das cruzadas é muito louco, né? Porque, tipo assim, a gente não se fala muito disso, mas a cruzada levou a mudança na percepção de fé de muita gente que participou, né? Inclusive, muito cristão virou muçulmano, teve muçulmano que virou cristão, teve cristão que abandonou a fé, teve muçulmano que abandonou a fé, porque, cara, quando você tá num conflito militar que é religioso, tudo que você tinha como base, ela é questionada e é revirada, né? Eu acho também que é muito dura, né? Eu acho que vale a pena também lembrar que cruzadas, assim, pelo menos as cruzadas oficiais, né? Esse evento histórico cruzadas acabou antes da peste negra. Então são eventos que tem ali, acho que 1 século, 2 séculos quase de distância um contra o outro, mas definitivamente não era absurdo as pessoas conectarem, né? Tipo, muita coisa foi cometida nas cruzadas e o preço está sendo pago agora com a peste negra, né? É um debate maneiro pra caramba, assim. E também acho que vale a pena lembrar que esses existencialismos... É porque é um filme, né, gente? Não é pra ser uma parada. Mas esses existencialismos são coisas bem modernas, né? Nessa época, os debates teológicos e tal, na Idade Média, eram bem diferentes, mas o filme brinca também, né? Acho que essa brincadeira que deixa bem legal. Sim. No filme tem, por exemplo, perseguição de uma mulher que é considerada uma bruxa, então mostra aqueles momentos em que a igreja perseguiu os conhecidos hereges, né? As pessoas que não estão de acordo com a fé. E mostra toda uma sociedade ali dentro também que é um pouco transgressora. Uma das personagens principais do filme é uma mulher adúltera, sabe? E a gente vê que o marido dela, um ferreiro, ele perdoa a sua esposa pela sua traição no filme. Então o filme mostra também um lado de que o mundo não é perfeito, mas de que, que o perdão tá aí. Ele mostra ao mesmo tempo que o mundo é duro, mas que a vida pode ser bela. Então é um filme, uma experiência interessante de assistir esse filme. E assim, não sei vocês,
Melancolia, meu sentimento favorito. Que é isso? Rapaziada, Acho bonito. É bonito. Manda e-mail aí pra contato, estarei cinema. É bonito, é poético, a melancolia é poética. Poético, concordo, é poético sim. Mas assim, o rapaz aí, claramente com Depressão 2, né, ele inventou, ele não indicou, né, o filme dele aí, primeiro filme. Serão 2 filmes cada um aqui, tá, gente? O primeiro aqui eu já falei, o Vogo já falou, e agora João Pedro Barbarossa nos diga qual é o filme medieval. Vou trazer uma bola curva pra vocês aí e honrar o nome do meu canal. Ivan o Terrível. Caraca, Filme de 1945 do Eisenstein, um dos ícones aí do cinema soviético. Бояре вновь супротив тебя народ поднимают. Поражением ливонским смущают. Поношение сокрушило сердце мое. Я изнемог. Ждал сострадания, а нет его. Утешитель искал, а не нашел и врешь! Cara, foi é um encomendado filme pelo Stalin, muito não legal. Foi, então, É porque o Ivan o Terrível, teoricamente, ele era pra ser uma biografia sobre o Ivan o Terrível, o Ivan IV, o primeiro czar oficialmente da Rússia, o cara que ele derruba, enfim, os outros principados, unifica tudo, cria a polícia secreta, ele tem toda uma história cruel. Inclusive tem um dos quadros mais famosos que a gente tem aí, é quando ele mata o próprio filho, né, que ele é agarrado no filho morto, assim, ele tem um olhar lânguido, desesperador e tal. O Ivan, ele era uma figura curiosa, ao mesmo tempo que um grande ícone aí da história russa, por toda essa unificação russa, a criação do tsarado e tal. E esse filme era pra ser uma grande biografia do Ivan. Pegar desde das várias fases do Ivan, né? Ele mais novo, porque, enfim, como é que ele fica tão paranoico que nem ele fica adulto, aí o que isso tá atrás, a condição dele. Aí ele tomando o poder e virando o grande czar, e depois ele já velho, discutindo sobre isso, a questão dele com o filho e tal, enfim. E era pra fazer 3 filmes. Isso foi comissionado, inclusive, pelo próprio Stalin, ele pediu pra fazer isso. Ele pediu o filme em 1941, aí só que aí o filme segurou a produção, porque estava no meio da Segunda Guerra, ele começou a ser produzido em 1943 e saiu em 45. Eram para ser 3 partes. A primeira parte saiu em 45, todo mundo gostou, ganhou o maior prêmio soviético da época, que era o prêmio Stalin. Olha só. O Stalin adorou, foi toda uma questão muito legal. Claro que o nome é esse, né? A parte 2 ia sair, ela ficou pronta em 46, só que ela só vai sair em 58. Porque o Stalin não gostou muito. Aí teve todo um dilema ali pra sair, pra não sair. Só sai em 58. Só que aí, nesse processo, quando seguram o filme 2, que na verdade não é filme 2, né? São 3 partes, mas é como se fosse o mesmo filme. Mas cada parte tem 1h30, então é como se fosse um filme diferente. A parte 3, o Eisenstein morre em 48. Então ele não consegue finalizar o filme e não tem parte 3. Mas também tudo bem. Porque, tipo assim, não é um... A história não fica esperando, porque cada pedaço conta a sua história e já era. E é um filme que é muito legal porque, assim, ele traz a visão medieval diferente, vamos colocar aí, diferente, porque ele não é exatamente Idade Média já, porque, tipo assim, o Ivan, ele é de 1530. Passa fácil. Mas, assim, essa ideia de Idade Média, pra gente na Europa Ocidental, na Europa Oriental não faz tanto sentido, a gente podia ter longuíssimas discussões e explicar por que não, mas enfim, Idade Média é um conceito muito frouxo de classificar o mundo, que serve muito mais para a Europa Ocidental. Exatamente. Eurocêntrico, né? É muito eurocêntrico. A gente, primeiro que é um conceito criado pelos iluministas, né? É uma parada até de deméritos, um lance pejorativo pro período, né? E claramente eles estão fazendo uma crítica ao período anterior que eles viviam. Então, assim... Especialmente França e Inglaterra. Isso, especialmente França e Inglaterra, né? Você mistura muito com o próprio feudalismo, se mistura com a Idade Média, né? Então, assim, eu acho que esses conceitos são úteis pra caramba, tem que ser utilizados porque são ferramentas já consolidadas na literatura historiográfica e tal, mas sempre com esse pé aí que a gente tá citando agora, né? Tipo assim, se, por exemplo, o Ivan o Terrível, ele é um pouco depois do século XV, ele é do século XVI. Mas ele ainda é na lógica medieval que a gente entende. Exatamente. Então, assim, ele é um grande senhor feudal. Perfeito.
que ele derruba os outros nobres, unifica tudo em cima de um reino, ele faz esse diálogo com essa nobreza, com esses servos e tal. Então tem toda a dinâmica ainda, a dinâmica medieval, mesmo sendo um pouquinho depois pro padrão ocidental. Errado é quem pensa que deu o ano de 1453 o mundo virou Todo outra mundo... coisa, né, gente? Verdade, as bandeiras, tudo tirou bandeira, Idade Média não mais, botou Idade Moderna. Assim, acabou, rapaziada, rebrand. e é muito legal, tipo assim, o filme, do ponto de vista histórico, ele é uma aula de história ao mesmo tempo que ele não é. Porque, assim, o filme ele tem algumas liberdades na biografia do Ivan. Ele cria um personagem ali, ele coloca uma relação que acontece um pouquinho depois. Tem um subtexto, inclusive, de uma relação homoafetiva, que a gente não tem o menor sentido, assim, histórico falando, mas que pro contexto soviético, de avanço, de conquista social, fazia sentido, que é muito legal de observar. E o filme também, e a figura do Ivan nessa época, ela foi muito utilizada para tentar fazer um paralelo com a figura do Stalin, que é um cara que é paranoico, agressivo, militarizado, tem a polícia secreta, subjugou todas as divisões descentralizadas da Rússia numa unidade só, mas porque existia uma necessidade, isso gera toda a Rússia como a gente entende, e pá. Então esse paralelo foi feito. O Stalin, inclusive, não gosta do segundo, exatamente porque o segundo ele começa a colocar o Ivan numa área mais cinzenta, que é um ser humano, né? Então, assim, aí o Stalin não gosta desse aspecto, tem tudo isso. Então, assim, é um filme muito legal. Pra época, tipo assim, ele tem a produção muito maneira, muito boa. Tem as cenas muito legais, assim, cena de batalha, cena dentro do palácio, tem toda uma tensão, claro. Esse diretor é um dos maiores da história, né? Tipo, como é que é o nome? É um dos maiores da história. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome. Eisenstein. Eisenstein. Foi ele que fez o... Sergei Eisenstein. Ele que fez o... Encoraçado Potemkin. Isso. Então, assim, ele é um cara super famoso. E é um filmão. Vale a pena a recomendação pra todo mundo, assim. Mas é isso, são 2 filmes de 1h30, preto e branco. E pra quem quer entender até a União Soviética, assim, porque ele é uma peça fundamental de propaganda de imagem propaganda. Soviética. Essa é a palavra. Muito bom, muito bom. Bem, Vitor Soares, você tem mais uma indicação pra gente? Rapaziada, se vocês acharam estranho a minha primeira indicação, achando, tipo assim, pô, Vitor, acho que não tá tão adequado, é porque você não viu a segunda. É agora que o negócio vai ficar feio. Eu acho que todo mundo fez isso, né? O primeiro a gente jogou um mais seguro e o segundo... Isso, aí o segundo a gente... o que força uma barra, tem que justificar. Mas antes tem que deixar like no vídeo, pô. Tá doido? O Vitor não vai falar se tu não deixar like no vídeo antes. Vai, tô esperando Se agora. você não der like nesse vídeo... Meu Deus! Olha aí, ó. Guarda a espada de madeira. É um perigo. Já deixa um comentário. Qual filme da Idade Média que tu gosta bastante? Se inscreve no História Sempre se não for inscrito. E agora que tu fez isso, o Vitor vai dar aí, ó, a segunda sugestão dele. Obrigado, que vai chocar o mundo, vai chocar o Brasil. Vai chocar o Brasil, porque eu estou falando de um filme que, rapaziada, é um filme de comédia. Eu tô falando de um filme de comédia, de Idade Média, que é um Não é Monty Python. Não é Monty Python, mas ele tem esse clima Monty Python, claramente, tá? ele tem. O que eu vou trazer pra vocês, é simplesmente Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Puta que... Hello! My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Stop saying that! A Princesa Prometida. A Princesa Prometida. Eu amo esse filme. É o meu comfort movie, né? Que ela chama, né? Tipo assim, cara, vou dar uma desligada. Ah, que nem o sétimo... Do Vogue é o 7º selo. Olha a cabeça do cara. Vou ver o 7º selo. Você diz muito sobre uma pessoa. Diz. Qual que é o filme de sofá dele? Cara, A Princesa Prometida, ou Princess Bride, é um filme de comédia, tá? Começa já deixando bem claro. Você consegue... Desde o começo o filme tem uma pegada de comédia. É um avô contando pro seu neto uma história, um conto, uma fábula. E aí, contando a fábula, enfim, você vê... e aí, a parte de aula de história que é legal, você vê o que é o trabalho da memória da Idade Média. O que as pessoas idealizam de Idade Média, né? O que se tem de registro, o que se tem muito de registro de antigamente, eram fábulas. E aí você vê que o filme, ele martela muito a questão do amor verdadeiro. O amor verdadeiro vai nos proteger, o amor verdadeiro não vai me deixar morrer, porque eu tenho um amor verdadeiro. Essas coisas bem idealizadas, extremamente românticas, assim, chega a doer, e isso é muito memória da Idade Média. Isso é uma leitura que se tem sobre o passado extremamente idealizada. E esse filme, ele tem isso o tempo todo.
Primeiro porque a gente tem pirata com cavaleiro medieval, misturando tudo, sabe? Tá uma bagunça maravilhosa. Assim. E tem o André the Giant. O André the Giant, aquele cara grandão, um ator foda, sabe? E ele é todo trogloditão no filme, tá ligado? E principalmente tem o Inigo Montoya, que é um dos melhores personagens medievais aí da história, que é o cara que ele um cara de 6 dedos matou o pai dele. Olha só o roteiro, cara. Matou o pai dele. E aí ele encontra um espadachim também foda. E ele fala, pô, cara, tudo bem? Eu fico amigo antes de lutar até a morte. Oh, tudo bom? O que você tá fazendo, cara? Pô, Porque cavaleiro é assim, né? O cara tem que respeitar o seu inimigo. Código de honra. É código de honra, justamente. E aí ele fala, pô, mas você treina por quê? Cara, então, um cara matou meu pai e eu tô treinando pra matar ele um dia. Aí que você fala pra ele? Cara, eu vou falar isso. Oi, meu nome é Inigo Montoya, você matou meu pai. Prepare-se pra morrer. E aí ele fica repetindo isso o filme todo até chegar a cena que ele encontra o cara. Oi, meu nome... Cara, é muito bom. É um filme que eu, me divirto muito. Tem um humor... Pô, tem uma hora, cara, que o protagonista, ele enfrenta o André the Giant, que é o cara da força. Ele enfrenta o Inigo Montoya, que é o cara da esgrima, especificamente. E ele enfrenta o Vizini, que é um cara meio inteligente, baixinho. E aí eles se encontram, né? E aí você venceu o gigante, venceu o da esgrima. Você não vai vencer o meu intelecto. Ele, então vamos pro debate intelectual. Vamos pro debate intelectual. E aí ele fala, você então estudo muito. Você conhece... Aí esse baixinho ele fala assim, você conhece Aristóteles, Platão? Conhece eles? Aí ele, conheço, já li. Ele, tudo burro. É muito foda, cara. Ele se acha tão... Cara, é muito bom. Ó, e digo mais, tem gente que acha isso hoje. Calma aí, e tem gente que vai em debate hoje falar um negócio desse. Calma aí, gente. Vamos segurar aí. Porque é verdade. Pô, Vitor, que escolha maravilhosa esse filme, cara. Porra, eu também amo esse filme. Eu também amo esse filme. E tem muita pegada Monty Python, tá, João Pedro? Então, de repente, foi aí que foi esse... Já separei Realmente. Não, e te falar, cara, é o meu filme que a minha mulher é esse aí. Cara? Porque é romântico o filme, é romântico de tudo. Cara, né? e assim, ó, ela nunca tinha visto esse filme, eu já tinha visto, mas eu tinha certeza que é o filme que ela vai ver, ela vai pirar, sabia? Não, e aí um dia a gente viu e tal, e realmente o filme ele entrega tudo que ele promete. Cara, ele é uma história de amor legal, é um filme de aventura pra quem quer aventura, ele é um filme de comédia pra quem quer comédia. Isso. Vale demais a pena. Vale muito a pena, rapaziada. Mas lembrando, né, que historicamente é cheio de erro e assim, claramente é proposital, tá? Ninguém ali tá tentando fazer algo, porque é um filme que se passa de um avô contando uma fábula. Então meio que o filme se passa numa fábula completamente idealizada, mas se você levar isso em consideração... Que é o estereótipo da Idade Média moderna. Exatamente, cara. É muito da criação de mitos, né, cara? Um dos livros mais legais pra quem quer entender a Idade Média é do Jacques Le Goff, que é Heróis e Maravilhas da Idade Média, onde o cara só fala de unicórnio. O cara vai falar, por exemplo, de gente que é real, mas tipo Carlos Magno, mas de que a galera cria uma mitologia em torno do cara, assim. E a Idade Média é muito isso, é de se criar histórias em cima de figuras e se criar figuras, onde um pouco de mito e realidade acabam se misturando. Aproveitando que você citou uma pessoa, um autor importante pra caramba, o Humberto Eco, tem Os Sonhos da Idade Média, o livro dele, que ele fala justamente sobre que a Idade Média, ela é uma espécie de folha em branco que cada tempo, quando revisita a Idade Média, imprime naquela folha o que ela quer passar. Você consegue imprimir o que você quiser durante a Idade Média. Então, olhar para a Idade Média também como esse espaço de idealismos é muito importante para você entender a literatura toda dessa época. Eu vou aproveitar, porque eu acho que o Hugo ele vai trazer uma outra recomendação muito pica, entendeu? Laura Jax. Vocês me superestimam às vezes, rapaz. Não, a gente ama. É que você é o homem cinéfilo do trio. É verdade. É o homem cinéfilo. Eu choro com o Superman, eu chorei ontem. Exato, assim, ele é o cara que manda assim, não, porque eu vi uma vez no 1001 Filmes para Ver. É verdade. Ele realmente... Ele inventa título de livro. Tipo assim, aí não dá. Aí eu acho melhor pra gente fechar na alta. Eu vou trazer o meu e aí o Hugo fecha na alta. Podemos, tá bom, vai lá. Podemos fazer esse jogo. E aí, jogo. eu acho que também, porque ele segue nessa coisa de invenção e pegar a Idade Média e interpretar como quiser. Porque o que eu trouxe é um filme, inclusive acho que ganhou Oscar, ou foi indicado ao Oscar, não sei se ganhou, que é A Tragédia de Macbeth.
pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Com o Denzel Washington, né? Esse mesmo. E por que é uma bola curva? Porque a tragédia de Macbeth não é medieval. É do Shakespeare, de 1606, eu acho, a primeira apresentação. Se Ivan Terrível era longe, esse então mais ainda, né? Só que a tragédia de Macbeth é baseado em uma figura histórica. Foi um rei escocês chamado Macbeth. Então o Shakespeare ele pega registros históricos de um rei específico da Idade Média, de fato acho que é do século XI. Sim. E aí ele transforma isso em toda uma peça fantástica, maravilhosa. Eu acho Macbeth incrível. E ela é a base de 1 milhão de outras histórias contemporâneas. Que é essa história de, cara, tem um cara com Macbeth, que ele é um nobre. E aí 3 bruxas aparecem pra ele e fazem a profecia que ele ia se tornar rei. E aí ele fala, será? Não sei o quê. E, mano, ele vira rei. Ele mata os outros caras, toda aquela coisa, conspiração de nobre, mata um, mata outro, não sei das quantas, assume o trono. E aí nessa ele assume o trono, então, consegue tudo. Só que aí, cara, ele entra na paranoia. Primeiro, ele conseguiu isso matando todo mundo, e ele chega no trono baseado em traição, e enfim, dando aquela facada nas costas de todo mundo. E aí ele entra na paranoia de, cara, se eu fiz, alguém por que não podem fazer comigo? E aí ele começa a entrar e, mano, e aí ele entra nessa paranoia, e aí nessa paranoia, ele começa a ficar cada vez mais violento até que ele se torna um enorme tirano. E aí, enfim, essa insanidade toda leva ele a diversos questionamentos e tal. E aí eu trouxe essa porque, ele é medieval, tipo assim, o filme, ele conta a história da peça, e a peça é baseada em registros históricos do Macbeth. Ok. Claro que o Shakespeare, ele coloca coisas a mais aí nessa história, porque a gente não tem muita informação. O Macbeth, ele é um cara que ele tem um registro aleatório em 3 livros que o Shakespeare encontra. Fala assim, ó, ele é o Macbeth, ele foi o rei da Escócia de tanto tempo a tanto tempo, ele é filho de fulano, ciclano, beltrano. Escócia voltando aqui hoje no História de Cinema. Escócia de novo no História de Cinema hoje, estamos escoceses. Exato. Pega isso aqui. E aí o Shakespeare, ele cria todo o resto da história em volta dele. Então, tipo assim, a história, a tragédia de Macbeth, ela é ficcional, mas o personagem de Macbeth ele é histórico, e a retratação no filme, ela é bem fidedigna à Idade Média. Ela é bem fechada, tipo assim, é basicamente no castelo, e o filme tem a cena inicial, que ele parece com a bruxa. Praticamente, tipo assim, ele começa o filme com ele recebendo, as bruxas aparecem pra ele, dão uma maldição lá dele. O filme é preto e branco? O filme é em preto e branco. Caraca, o filme é 2021, cara. Interessante. Em preto e branco. Mas é um preto e branco diferente, ele é um preto e branco meio prateado, assim, meio luminoso. É lindo, é um estilo estilosão. É bem bonito. Bonitão. É bem bonito. E aí, mas o resto é basicamente no castelo, o Macbeth dando uma surtadinha nele. Inclusive, eu gosto muito também, porque o Macbeth, da peça, ele é um pouco de uma sátira e uma crítica do rei inglês da época do Shakespeare. Ele usa ele pra fazer uma alfinetada no rei, assim, sem ele perceber. Então, assim, e o Macbeth é considerado uma peça amaldiçoada. As primeiras apresentações do Macbeth sempre deram ruim. Então, não podia falar, no teatro não se pode falar o nome do Macbeth. Olha, que maneiro. Macbeth. Eu sabia disso, então, é a peça escocesa. Então, assim, não pode pronunciar, tem todo uma parada. E eu acho esse filme, mano, é a versão definitiva no cinema de Macbeth. Não, realmente é um filme bem bom. Assisti. Realmente é um filme bem bom. O Denzel Washington foi indicado ao Oscar por Tem Denzel Washington? Ele é o Macbeth. Eu vou assistir hoje. Acabou, gente. Não precisa me vender mais. Não precisa. Hoje tem Macbeth. Vou mandar pra mulher aqui. Hoje tem Macbeth. Mas tem outras versões pro cinema já do Macbeth, né? Esse aí é A Tragédia de Macbeth. Não sei se as outras são com esse nome também, mas tem que tomar cuidado aí na seleção. Talvez nem todos eles sejam bons, né? Só assistir esse. Mas o Shakespeare ele tem isso, né, cara? A galera que estuda literatura fala que quando você estuda Shakespeare, você percebe que todo mundo copiou Shakespeare, tá ligado? Ele é esse basilar aí, tá ligado? Ele é essa parada tão importante da literatura. Muito bom, cara, muito bom. E pra terminarmos com mais uma indicação dele, como é que a gente chamava o Vogel nos últimos vídeos? O Sábio? Eu não lembro como é que a gente... O Mago. Vogel, o Mago. Vogel é nome de mago, hein? Ó, aproveitar o clima medieval aqui do episódio. Mago Vogel, pô, você não consegue ver? O Mago Vogel, modo de ataque. O Vogel, me diz aí, qual é o seu segundo filme aí medieval de indicação pro nosso vídeo hoje? Cara, eu vou seguir mais uma ficção. Né? Eu não peguei nenhum filme que é para ser de fato aula de história, mas é um filme que é muito usado em aulas na faculdade de história. Eu, inclusive, me passaram esse filme na faculdade de pedagogia, lá em 2010, que é baseado na obra do Humberto Eco, que é O Nome da Rosa. O clássico do clássico. Within these walls, men come to seek God. He has come to seek a killer.
We found the body horribly mutilated under a window which was found closed. Somebody told you. E assim, de fato, mas esse é batido, já falaram desse aí várias vezes, pô, de novo esse, porque é um filmaço. Porque é um filmaço, todo mundo tem que ver O Nome da Rosa, pô. E quem já viu, vê mais uma vez, porque ele só melhora, cara. O Nome da Rosa fica melhor a cada vez que a gente assiste. O Sean Connery vai até uma abadia com o seu pupilo, para investigar, para ver assim umas mortes que estão rolando lá, porque claramente é o demônio, claramente é alguma força do mal que está matando esses nobres homens de Deus. E ele, olha gente, ele sendo um homem de Deus, gente, olha só, vamos com calma aqui. São pessoas, não tem o demônio não veio aqui matar ninguém e começam a, não que desconfiar que ele seja o assassino, mas começam a duvidar da capacidade do cara pelo uso da racionalidade. E logo chega um outro inquisidor, que já vê um gato aqui, já peguei o gato, já sei o que é o demônio, é o diabo. E é esse debate entre razão e essa fantasia que foi tanto alimentada no mundo medieval europeu da época. O filme, claro, se passa dentro de uma abadia, porque não seria todo mundo na Europa o tempo todo que ia achar que uma coisa dessa coisa era o demônio. Ia ter gente que ia pensar racionalmente, pensar que não, gente, é alguém que está matando os outros e tal. Mas é curioso de ver como essa investigação vai se desenrolando. Então é um suspense de mistério que se passa na Idade Média. Não é só um filme medieval, mas é um filme de suspense que tu quer descobrir o que tá pano de fundo é a Idade matando Média, essa né? galera. Mais o pano de fundo. Plano de fundo da Idade Média. E ele retrata bem uma região com muita pobreza na Idade Média, onde, por exemplo, para uma pessoa conseguir, por exemplo, se alimentar de vísceras de um animal, a moeda de troca que ela tem é o próprio corpo. Então, pega uma realidade também muito chocante da Idade Média, de uma maneira muito suja, assim. Que o filme é pesado, o filme é pesado, assim. Acho que ele é bom pra calouro de história, até pra dar aquela baqueada, assim. Tipo assim, cara, você vai pegar a leitura que não é legal, assim. Você tem que dar essa... Enfim, pegar esse casco, né? Não, é um filmaço, cara. Não, é importante mesmo. Ele é duro, claro, e muita gente também estigmatiza. Pô, na Idade Média era só isso aí. Não, gente. O filme ele se passa dentro de um mosteiro que talvez nos arredores dele fosse. Mas a Idade Média não foi tão ruim assim como a galera diz que foi. Tem muitos avanços que aconteceram naquele período. 1000 anos de história, hoje em dia, a historiografia... 1000 anos, pô. A historiografia vem resgatando uma imagem mais positiva da Idade Média nesse momento. Então, se a gente só assiste O Nome da Rosa, tudo é sujeira, tudo é porquindade, tudo é paranoia, tudo é fantasia. Não é. Mas esse filme, como um mistério, suspense, narrativa... As atuações são muito boas, assim, o filme, pô, vale demais a pena, ele só melhora, vale muito a pena ver. Muito bom, cara. E lembrando também que vale a pena lembrar, a Idade Média no mundo árabe era completamente oposta, né? Se você tinha um período de muito sofrimento, ou pelo menos é assim que se idealiza a Idade Média na Europa Ocidental, o mundo árabe ele caminhava para outra direção com avanços significativos, tanto que, né, a Idade Moderna, Portugal, por exemplo, vai ser um dos primeiros países aí pioneiros a desbravar o mundo com as navegações, porque Portugal era um dos países mais orientais, mais árabes que se existia naquela época, sabe? Então, assim, o árabe durante a Idade Média, ele era sinônimo de avanço, de progresso. Então, assim, e também a Idade Média. A Idade Média não é só Europa, é um período histórico. Então, assim, é legal a gente olhar por esses outros lados também, né? Trago recomendação de leitura, fui até ali Boa. atrás dar uma conferida sobre isso. A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons. Ele é especificamente sobre as contribuições árabes e como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou o mundo ocidental, mano. Esse é um livrão, que muita gente não sabe disso, mas, tipo assim, a maioria dos grandes cientistas, filósofos ou reis muito cultos da Europa, em boa parte, foram fazer estágio no Império Muçulmano, de alguma maneira, assim. Porque lá era o grande centro de conhecimento da época na região. Foi. Bom demais. O cara que pensa que a Idade Média foi igual em todo lugar do mundo durante 1000 anos, pô, meu irmão. Parabéns aí. Pensa bem, cara, em 1000 anos a alfabetização aumentou, a quantidade de livros cresceu com o tempo, os trabalhos de medicina, de arquitetura, agricultura. A vida era melhor na Idade Média do que era na Antiguidade, até mesmo nesse cenário europeu. E não vamos esquecer que tinha avanço acontecendo na China, avanço acontecendo no subcontinente indiano. Na América. Vamos fugir um pouco... Na América. Vamos fugir um pouco dessa mentalidade. É um erro comum, né? É um erro comum que a rapaziada comete. Guerra, peste. Com certeza. Porque é a grande propaganda, né? E aí só pra fechar, já que a gente falou o Nome da Rosa do Humberto Eco, irmão,
procure Humberto Eco. Vai ter algum texto dele que tu vai gostar. Tipo assim, porque o cara fala de um monte de coisa. Tem algum que tu vai gostar, cara. Tipo assim, ele fala de semiótica, ele fala de Idade Média, ele tem romance, ele tem livro infanto-juvenil, ele tem um ensaio sobre fascismo, ele tem como se escreve uma tese, ele tem história da feiura. Cara, ele tem tanta coisa. A história da feiura. E história da beleza, ele também tem os dois. Porque o homem... Mas é maravilhoso. Mas eu acho que pra terminar a recomendação, aproveitar esse momento, é o Legoff, que o Vogel já indicou. Eu acho que é talvez aí ele e o Huizinga, né? Ele também do Outono da Idade Média. É a dupla aí que eu acho que é o famoso must de quem quer dar uma lida sobre a Idade Média. É um período muito importante, muito longo, muito demonizado, muito idealizado. Eu acho que é um período... E porque ele tá falando de 1000 anos, né? Então é um período que vale a pena dar uma... com calma, assim, conhecer um pouco mais. É isso? E outra, vou dizer o seguinte, em que canal tu sai de um videozinho assim e tu tem recomendação de filme? Cult, Leste Europeu, Oriente, Ocidente, comédia, Novo Velho, Preto e Branco, comédia, olha aí. Recomendação de livro, recomendação de autor, discussão sobre criação de mitos de identidade nacional. Irmão, aqui é o point. Se você não conhecia, já aproveita e já se inscreve aí. Se você já conhecia e ainda não deixou o like, por favor, deixe. Se você tem alguma sugestão de vídeo, aproveita e já comenta. E se você tiver recomendação de filmes de Idade Média, também coloca aí pra galera olhar no comentário. Tem mais coisa ainda pra consumir. Valeu, rapaziada.